Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui nossa última aula, a quinta aula dessa série. Lembrando que esse projeto, né, ele foi aprovado na Lei Aldir Blanc, ele tem o patrocínio do governo federal, do governo do estado, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Então, o projeto é Produção em Dança, Oficina de Elaboração de Projetos. E hoje a gente vai trabalhar a parte prática, né, que eu fiquei de mostrar para vocês exatamente como a gente faz o preenchimento das planilhas. São os anexos obrigatórios, né, de acordo com a lei de incentivo do Estado, daqui do Rio de Janeiro. Então, eu preparei, vou fazer hoje como, né, aquela revisão zona, que é o mesmo que eu vou compartilhar aqui rapidamente, só para a gente fazer aquele passadão para vocês na hora de verem as planilhas, lembrar um pouco do que eu estou falando. Então, gente, só para relembrar aí, né? O passo a passo que a gente vai ter, vai lembrando, a gente vai entrar no site da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, vai lá fazer o cadastro no sistema Desenvolve Cultura, para poder ter acesso, a partir do dia 1º de março, que vai abrir a lei, a inscrição para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, daqui do Rio, e aí você vai começar com esses passos, né? Os dados do proponente, qual é a empresa, então você vai botar ali todos esses dados, qual é o seu perfil do projeto, né? Que tipo de produção você está fazendo, qual a área cultural que ela se enquadra, a linha de ação. Essas informações a gente acha na resolução 89, que aí vai ter lá que a gente falou na aula passada, que é o segmento, né? Tudo certinho, para quem tiver dúvida. Então, assim, perfil do projeto. Para quem tiver dúvida de como preencher essa área cultural ou a linha de ação, vai lá na resolução 89, nos anexos, na parte de anexos, lá no final vai ter uma planilha indicando todas essas informações, quais elas se enquadram, quais os seus projetos, em qual área ou qual linha de ação o seu projeto se enquadra. Aí, seguindo na parte escrita e textual, né, eles vão pedir os dados do projeto, aí você vai fazer um resumo, informando tudo que vai acontecer no seu projeto, de maneira resumida. Depois você vai fazer uma descrição, ou seja, uma apresentação do seu projeto, também de forma completa, tudo que vai acontecer. Os objetivos vão vir nos tópicos, né, passo a passo ali de como que vão ser, quais são os seus objetivos, lembrando que eles não dividem em duas caixas gerais específicas, mas por uma questão de escrita, eu gosto de trabalhar dessa forma, até para outros que dividem já ficar um pouco pronto. Então, os gerais são gerais, né? Você vai falar de objetivos mais genéricos, e os específicos, eles têm a relação direta com as metas que você pretende atingir com o seu projeto. A justificativa, que vai abrir um pouco, né, vai esgarçar mais os seus objetivos, então vai explicar o porquê, qual a importância, a relevância, o caráter inovador ou não, a originalidade, enfim, vai abranger esses discursos. Tá? A estratégia de realização, que a gente vai ali detalhando cada passo a passo, e aí relembrar aquela coisa que eu falei, como se eu tivesse contado uma coisa que já aconteceu, e aí eu vou descrevendo todos os itens do meu projeto, um cronograma, que nesse caso, nessa parte agora vai ser escrito, mas depois a gente vai fazer em planilha, quais são as parcerias, a acessibilidade do seu projeto, né? A acessibilidade tem a ver com aquela questão, tem a ver com aquela questão de permitir, né, pessoas que têm alguma dificuldade possam ter acesso ao seu projeto, e descrever o seu produto cultural. Depois vai vir informar qual é o coordenador do projeto, quem vai ser o responsável para fazer a interlocução entre o seu projeto e a secretaria, a equipe do projeto, né, que é a equipe técnica, a ficha técnica do seu projeto, com nome, função e um mini currículo. A abrangência de múltipla escolha, então você vai selecionando ali aonde que o seu projeto vai acontecer, em quais as cidades e regiões, e informar se o seu projeto vai ser realizado em outros estados. Tá?
Quanto à distribuição também, você vai ali marcando, vai preenchendo por escrito o espaço de realização do seu projeto, a capacidade de pessoas no espaço de realização, qual é o seu público-alvo, período de execução, lembrando da diferença de execução para a realização do produto. Execução é todo o período envolvendo a pré, a produção e a pós, e o período de realização do seu produto é só aquele período concentrado ali de realização mesmo do que você se propôs a fazer. Vai fazer também por escrito um plano de comunicação e depois de feita a planilha da distribuição, você vai informar ali também no campo específico qual é a receita bruta prevista e a receita líquida prevista. A gente vai ver isso agora na planilha. Para finalizar, né, a democratização do acesso, quais são as ações que vocês vão fazer para ampliar, né, o alcance, o raio de alcance do seu produto cultural, do seu projeto. Os recursos, né, a planilha orçamentária, dividida nesses blocos, que a gente também vai ver agora mesmo. E aqui os anexos obrigatórios, que é essa parte que vai ficar, que a gente vai focar mais agora nessa aula, para a gente ver cada planilhazinha dessa. Tá? Então, eu deixei separado aqui agora para a gente começar com esse plano de distribuição. Então, gente, esse é o plano de distribuição, né, a planilha padrão utilizada pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Né? Eu vou reduzir para chamar de SEQEC, SEQEC RJ. Né? A SEQEC ela utiliza essa planilha como padrão. Então, aqui você vai colocar o título do seu projeto, a área cultural, o segmento, qual é a linha de ação, isso tudo a gente já viu, né? O proponente, o e-mail e telefone. Aí aqui você vai descrever, ó, do seu produto, o que que é. Se é um espetáculo, aí você vai botar aqui o número de ingressos, ingressos cortesias, ingresso em lista amiga, ingresso, se for plateia, se tiver diferença de preço, né? De plateia, camarote, frisa, área VIP, setor 1, setor 2, enfim, tudo você vai descrevendo aqui. Se for livro, quantidade de livro, se for CD, se for DVD, se for, sei lá, qualquer coisa, né, que você faça, tudo que você for colocar do seu produto, você vai descrevendo aqui. O número de exemplares ou de ingressos. Então, se eu botei cortesia, voltando aquele exemplo, né, que a gente tinha dado, de cortesias no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Teatro Municipal de Niterói. São 400 lugares. Então, eu posso botar aqui, ó, cortesia. Eu sei que eu tenho 40 cortesias. Aí aqui eu tenho que distribuir essas 40 cortesias para o patrocinador, incluindo a SEQEC. Tem que lembrar que se haver a lei de incentivo, a SEQEC é uma patrocinadora, e eu tenho que destinar essa porcentagem entre eles igualmente. Então, a quantidade que eu der para os meus patrocinadores tem que ser proporcional à quantidade que eu der para a SEQEC, e vou ficar com outros. Aí, se aqui na venda normal não vai ter, então vai ser 0. Aqui vai ser 0, preço normal vai ser 0, aqui vai ser 0. Entendeu? E assim a gente vai preenchendo. Se for inteira, ingresso de inteira, aí eu vou fazer uma estimativa de 80 ingressos. Tudo eu vou vindo para cá. Aqui é só distribuição gratuita, né? Então aqui não vou ter. Aí aqui vai vir o preço normal 30. Preço promocional 15. Pode fazendo assim, tá vendo? Então, plateia, aí eu vou destinar quantos na plateia? Se eu não me engano, são 120 na plateia daqui de Niterói. Da Frisa, não faço a menor ideia, mas vou, sei lá, 50 na Frisa. Aí quantos que vão ser do preço normal? Entendeu? Eu vou botar que no preço normal vão ser 50, no preço promocional vão ser 70. Então, aqui a gente depois vai fazendo esse cálculo, né? 50 vezes o valor do preço normal, depois 70 vezes o valor de 15, e vou colocar aqui nessa receita bruta. Vou ter que destinar, peraí. Eu tenho 4... Então, aqui você vai preenchendo, né, de acordo com o seu planejamento.
Aqui na receita bruta, eu vou ter que ir fazendo essas contas. Então, aqui na receita bruta, eu vou colocar isso é igual ao preço desse vezes o preço desse, que é a venda normal vezes o preço normal, mais a venda desse vezes esse valor daqui. Isso vai me dar uma receita bruta de mais ou menos R$ 2.550. Estimativa, tá, gente? Não vou preencher isso tudo, não, só para a gente ir entendendo o que tem que ser feito. Então, as cortesias não vai me gerar recurso nenhum. Na plateia, se eu colocasse para vender, seria isso daqui. Se eu conseguisse vender esse total de ingressos, eu teria uma receita prevista, né, uma expectativa de receita de R$ 2.550. Se eu colocar aqui que eu vou pagar o ECAD, por exemplo, com esse valor, 5%, né, às vezes 10%, às vezes o ECAD é 10%. Desse valor daqui. Então, eu já sei que... Aí eu posso utilizar aqui só para facilitar a nossa vida. Eu sei que desse valor daqui eu vou tirar 2.000 menos os 10% que seria para o ECAD, 225. Aqui na minha receita líquida vai ser igual a esse valor daqui, 2.550, menos os 10% dali, que seria 225. Então, aqui eu já tenho a minha receita líquida. Eu posso colocar ela em real. Então, assim eu vou fazendo meu plano de distribuição. Preencher todos os dados do meu projeto, vou dizer a distribuição do meu produto, como é que ela vai ser, quantos de cortesias obrigatórias aqui para os patrocinadores, essas daqui podem ficar para o proponente, e aí esse valor daqui você pode utilizar nas contrapartidas sociais, fazendo distribuições para instituições sem fins lucrativos, associações de meios artísticos e culturais. Então, esse valor pode ficar para o proponente, essa quantidade fica para o proponente, e você distribui de acordo com o que você prometeu nas suas contrapartidas sociais. Esse valor de ingresso vendido me gerou uma receita bruta, gastei uma parcela no ECAD, já deixei apontado aqui, eu posso pagar outros impostos em cima disso, de repente se tiver o SBAT, que é de texto, sindicato de dança para liberação de espetáculo, também vai ter uma cobrança aqui que a gente pode colocar, e aí eu vou botando esses valores. Então, da minha receita bruta, vai ser descontado os impostos e eu vou ter uma receita líquida. Essa receita líquida guarda essa informação que a gente vai jogar na planilha de orçamento no final e mostrar aonde que a gente vai investir esse valor daqui. Lembrando que não pode ter lucro, então esse valor ele não pode vir simplesmente para o seu bolso, ele vai retornar para o projeto de alguma forma. Aqui nesse campo ele também é editável, ó. Eu consigo mexer nesse daqui para poder escrever, né? Ele me chama a atenção no primeiro asterisco, que é aqui, desses outros, que eu tenho que especificar aqui qual é esse público que vai ser atendido por esse projeto. Então, quando eu coloquei 32 ingressos de cortesia, eu vou escrever aqui escolas públicas, alunos da rede municipal, da rede pública de ensino, associações ou instituições sem fins lucrativos que atuem com cunho social, artístico e cultural. Então, aqui eu consigo preencher para onde vão esses 32 ingressos. Aqui, referente a essa distribuição daqui. A distribuição da receita bruta deverá indicar os percentuais e beneficiários dos recursos. Então, 10% vai para o ECAD. A receita líquida, que vai vir aqui no final, né? Ela é igual à receita bruta menos os impostos. Então, percebam que tudo está muito explicado. Como eu falei, quando a gente lê a resolução, também vem todos esses passo a passo. Mas, enfim, sempre rola uma duvidazinha. Por isso, a gente está aqui para auxiliar. Então, essa receita líquida é igual à receita bruta menos os impostos, e os recursos advindos da receita líquida deverão ser investidos no projeto como uma de suas fontes para custeio dos itens do orçamento. Então, é só uma observação, você vai preencher, é só essa partezinha daqui. Eu acho que vale a pena só lembrar, por exemplo, esse exemplo que o Thiago está dando, um dia de teatro municipal. A gente fez um cálculo aproximado de 400 ingressos.
Então, se você separar o valor a quantidade de cortesia, de plateia, frisa, galeria, camarote, tem que dar R$ 400, 400 ingressos, tá? Então, isso é importante. Agora, eu vou fazer no Teatro Municipal 3 dias, 400 vezes 3, e aí tem que dar esse valor, essa quantidade certinha, porque essa quantidade foi a que você escreveu. Então, acho que é importante fazer esse link. E, por exemplo, uma outra maneira de fazer também é colocar que a cortesia vai ser dada na plateia. Se você ficar confuso, você pode botar ali que a sua cortesia você vai dar na plateia. E aí você soma, bota ali, são 120 ingressos de plateia, sendo que esses aqui você vai fazer distribuição gratuita, para você, no final, tá com o teatro todo organizado, é porque a gente nunca faz diferença de valores, né? Mas você tá com o teatro todo organizado e vai bater certinho os seus 400 ingressos. Não sei se eu fui clara, talvez o Thiago colocando aí fique mais fácil. Você está dizendo aqui, se eu colocar as cortesias aqui, seria isso? Eu teria Isso, que, tipo, 12 colocaria. cortesias aqui para eles, 12 cortesias aqui para eles, iria me sobrar esse valor, mas aí eu teria que reduzir aqui para venda, entendeu? Exatamente. É isso que tem que estar tudo linkado. Então, aí, Tá. se você colocou a cortesia na plateia, você tem que reduzir o número da venda. Isso. Entendeu? Então, isso que eu acho que é preciso deixar bem claro, assim. Você vai dar cortesia aonde? Isso é uma... Sim. Entendeu? Isso é para quem tem valores diferenciados, aí não colocaria cortesia, ela entraria aí dessa maneira, tá? É porque a minha maior preocupação é que vocês entendam que o número de ingressos ou o número de exemplares, tudo que está nesse plano precisa bater com o que vocês escreveram. A expectativa de público, tudo isso tem que estar organizado. Então, mesmo que a gente dê o exemplo aqui de 400, porque equivalem a um dia, se eu estou fazendo 2 semanas, eu tenho que sempre multiplicar esse número pela quantidade de espetáculos que eu vou ter, tá? Só para ficar claro. E aí, só para vir, continuando aqui, se eu for seguir esse exemplo, né, que a Gabi deu, se eu tenho 120 lugares na plateia, isso é para um dia de espetáculo no Teatro Municipal de Niterói. Se eu tenho 120 lugares na plateia e eu destinar 10% para o patrocinador, gratuito, 10% para a secretaria, vão me restar 96, né? Desses 96, eu posso ficar apenas com 10. Então, vão me restar 86 para venda. Aí daqui, agora eu só tenho 86, entendeu? Então, eu vou botar, se eu colocar assim, 16 aqui, eu vou ficar com os outros 70 para cá. Entendeu? Então, a soma desses 12 com esses 12, 24, 34, 50, 120. Aí me dá o número de lugares na plateia e a distribuição exata de como eu vou ter. Aí aqui na receita continua a mesma coisa. Os 16 ingressos vendidos a R$30 e os 70 ingressos vendidos a R$15. Dá 1.530. Aí aqui agora eu tenho que mudar, que seria 1.530 menos R$153, que seriam os 10% do ECAD. Essa seria a minha receita líquida. Então, esse tipo de distribuição tem que ficar bem evidente para vocês, tá? Se eu for ter um preço diferente na frisa, se eu for ter um preço diferente no camarote, quando é aqueles eventos de show, tem setor 1, setor 2, setor 3, né? Lateral, se tiver preço diferenciado aqui, a gente vai também descrever aqui. No nosso caso, né, que a Gabi está falando do Balé de Niterói, Companhia de Balé da cidade de Niterói, a gente não faz distinção de preço entre os setores do teatro. Então, normalmente, a gente bota um preço fixo. Aí fica mais fácil de distribuir aqui. Mas, de qualquer forma, o entendimento dessa planilha tem que ficar claro para vocês. Então, vamos passar para o próximo anexo. Então, esse seria o plano de distribuição. Tá? Guarda essa informação da receita líquida aqui. A gente vai usar depois na outra planilha. Ó, o mesmo formato, tá vendo? Título, área, segmentos, tudo mais, cabeçalho é igual. E ele bota bem destacado em vermelho que é importante, que deverá ser encaminhado em anexo um plano de comunicação do projeto como um todo.
Aí aquilo que eu tinha falado na aula anterior, né, na aula de ontem, você vai escrever no corpo do projeto lá na inscrição, você vai encaminhar essa planilha aí, padrão, né, com essas informações, e essa informação em vermelho, você vai encaminhar um PDF do plano de comunicação do projeto como um todo, todas as ações, as estratégias, tudo que você vai colocar no seu plano de comunicação. Então, para esse padrão, para esse formato daqui, você vai preencher aqui. Quais são as suas estratégias de comunicação? Ah, vai ser viralizar postagem na rede social, impulsionar os anúncios, tá. Você vai colocar aqui. Quais são as ações promocionais voltadas à difusão do projeto? Né? Então, o que você vai pensar de ações de promoção, sorteio, enfim, vai convidar pessoas para poder fazer a publicidade, você convida algumas pessoas que têm muitos seguidores para fazer uma determinada publicidade, para poder impulsionar. Então, quais são as ações promocionais que você vai fazer do seu projeto? Né? Quem é o seu público-alvo? Você vai colocar aqui. E as peças de divulgação. Os influencers, os digitais influencers. E aqui você vai colocar suas peças de divulgação e a especificação, tá vendo? Então aqui você vai dar mais essas informações técnicas. Um banner, qual o tamanho, qual o material, um cartaz, vai ser em A3, em A4, em A5, vai ter cor, vai ser colorido, não vai ser colorido, filipeta, qual papel couché, com brilho, fosco, não sei o que, aquelas informações mais detalhadas das suas peças gráficas, tá? Ou veículo de comunicação, metade de uma página de jornal, um quarto de página, tijolinho, página inteira, matéria de 2 capas, enfim, o que você for planejando na sua estratégia de comunicação, você vai listando aqui. Tudo isso é editável, gente, é uma planilha de Excel, então todos esses itens aqui, eles são editáveis. Eu só queria abrir aqui para vocês terem noção, quando eu falava que eram 3, era isso, uma normal, numa caixa de texto corrido, como essa daqui, né? Só que lá dentro do sistema de Desenvolve Cultura. Essa planilha que a gente vai ter que encaminhar, preenchida com essas informações, e a terceira é esse plano de comunicação do projeto como um todo, que vai estar no PDF lá organizado, de preferência que seja com algum profissional da área de comunicação, que vai poder te orientar melhor na elaboração desse documento. Vivi está perguntando, na prestação temos que enviar cada peça de divulgação? Sim. Mas assim, você não manda um banner, você manda a foto de onde o banner foi colocado, né? A gente fez agora spot de rádio, que era uma contrapartida obrigatória lá em Recife. E aí eles mesmos te dão os horários que foram colocados, os spots, né, que eles foram divulgados, os dias da semana. Quando termina, eles fazem um relatório completo e te enviam, e você envia isso para prestação de contas. A mesma coisa, assim, engajamento, quantidade de visualização, todos esses relatórios você coloca. Então, livro, você envia os livros e ainda envia o marcador do livro, o programa do livro, a foto do banner do livro, tudo isso você envia. Todo material que você mandar fazer gráfico, sim. Né? Um folheto, um convite, uma capa, apostila, livro, tudo que você mandar fazer, você vai encaminhar para a secretaria uma amostra do que você fez, exceto o banner, que realmente você tira uma foto do banner, ou esse tipo de comprovação também de spot de rádio que a própria empresa fornece, uma questão de locução também, né? Se você fez uma locução no início, no final, você manda um videozinho, teaser, um link de um vídeo, e que eu ia falar dessa divulgação, né? Você pode também fazer esse monte de divulgação, jornal, revista, existe uma coisa chamada clipagem, né, e valoração de mídia. A valoração de mídia ela é mais exigida para as empresas privadas, mas a clipagem ela pode ser encaminhada também para a secretaria, que é
o link de todos os sites e blogs e redes sociais e todas as vezes que a sua divulgação ela foi publicada na internet, ou na internet em geral. Aí você recebe um documento, um Word, um PDF, com todos esses links e as matérias ali listadas nesse documento. E aí você pode encaminhar isso também para demonstrar que você fez um quarto de página, fez uma entrevista, fez uma divulgação por vídeos, os virais, enfim, todo esse andamento da sua divulgação. E só botar uma colocação aqui do chat, que acho que você não está vendo, que a Bianca fala uma coisa que é super bacana, olha só, todo projeto é um grande plano de comunicação. Essa seção, plano de comunicação, é mais um plano de divulgação mesmo, é a parte mais prática de meios, canais, veículos, anúncio, imprensa, etc. Então, aqui é uma parte mais técnica, né? Por isso que agora eles pedem esse plano de comunicação. Exatamente o que você vai fazer com todas essas peças, com todos esses canais. Então, a Bianca é quem está sempre nos assessorando aí nessa parte de comunicação, então, quando ela colocar alguma coisa referente a isso aí no chat, deem atenção, porque é bastante importante. E aqui a gente vai ter que prestar contas também de tudo, tá? Todo esse material que a gente colocou, a gente vai ter que prestar conta nesse formato que a gente prometeu que ia fazer. Beleza, esse é também o padrão da secretaria, né, da SEQEC. Então, aqui eu já tinha feito um preenchimento básico, para poder não ficar perdendo tempo escrevendo aqui com vocês. Eu estava começando, na verdade, a fazer, e acabou saindo até tudo pré-produção, mas vamos lá. Daqui é só uma hipótese, tá vendo? Aqui vai preencher normal, cabeçalho, e aqui ele vai te dizendo o que é. Aqui você vai escrever quando que, né, você pretende começar as ações do seu projeto. Então, eu pretendo começar em abril. Ah, Thiago, tem que lembrar que você só pode fazer a inscrição do projeto 90 dias úteis antes do seu projeto realmente querer começar. Então, se ele vai abrir as inscrições dia 1º de março, é impossível eu fazer em abril de 2021, entendeu? Então, eu coloquei esse mês aí para poder chamar essa atenção. Eu não tenho como fazer a inscrição no mês e já começar no mês seguinte. Um parênteses. Existe sim a possibilidade, desde que você apresente uma justificativa bem detalhada para a secretaria solicitando uma inscrição por emergência. Exemplo, o centenário vou botar aqui, sei lá, Machado de Assis vai acontecer no dia 25 de abril de 2021. Então, meu evento tem que acontecer, porque eu já consegui o espaço, tentar fazer com que aquela data muito precisa, ou aquele evento muito preciso, tenha que acontecer naquela data, a secretaria consegue, eu não sei se num prazo tão curto, né, de 30 dias, fazer uma aprovação excepcional. Porém, não é o comum, tá? Você tem que apresentar toda uma declaração, uma justificativa, antes de fazer a inscrição. Você vai fazer uma inscrição por um outro caminho que não é esse que a gente está mostrando. Tá? E aí isso é uma questão à parte com a secretaria. Mas o normal, né, de nós, réis mortais, vamos fazer um projeto comum no andamento padrão. Então, eles exigem que seja 90 dias para você poder fazer a inscrição, passar pelos prazos normais de avaliação, de análise técnica, análise documental, eles mandarem as diligências ou não. Então, tem todo um trâmite que demora cerca de 90 dias para poder acontecer. Então, se a inscrição vai ser agora em março, né? Abril, maio, junho, eu tenho que começar o meu projeto em pelo menos junho ou julho, por garantia, né? A gente sabe que as coisas, né, tem uma diligência, demora a responder e tudo mais. Eu coloco para inscrever em março e começar o meu projeto em julho, tá? Tem que ter essa margem daí para poder começar. O que eu sugiro também é que aqui seja sempre, essa parte de mês a mês, ela seja sempre genérica. Ou eu coloco
no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a partir de julho, né? Então seria julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Só que eu deixo primeiro mês, segundo mês, ou eu ponho 60 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, para poder me dar uma margem de modificação. Ou se, se eu colocasse aqui agosto, setembro, outubro, mas não começou em julho, entendeu? Então, eu já vou ter que chegar o meu calendário todo para lá. Então, quando eu começo primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu já imagino que é a partir da aprovação ou do recebimento dos recursos. E aí, se eu receber o recurso só em setembro, eu já sei que no primeiro mês seguinte, né, já vai ser todo esse planejamento. Então, isso daqui você pode preencher com um grande X, ou você pode preencher colorindo por aqui. Aí fica a critério da organização de cada um. Tá? Aí, quero que a fase de pré-produção seja verde, uma fase de execução seja amarelo e a fase de pós-produção bem brasileiro, bem patriota. A fase de pós-produção seja azul. Então, aqui eu vou preenchendo, tá vendo? De acordo. Tudo que tiver na execução, eu vou colocando em amarelo. Tudo que tiver na pós-produção, eu vou colocando em azul. E vou preenchendo isso de acordo com a quantidade de meses. Eu só preenchi aqui para a gente ter uma ideia, tá, gente? Mas cada um vai fazer ao seu modo, é só para vocês terem uma noção do que é aqui as etapas de pré-produção, execução e pós-produção, aqui quais são as atividades que a gente vai desenvolver e aqui quanto tempo vai durar aquela ação. A única coisa que às vezes você pode ter uma pré-produção acabando de um determinado item e ter uma execução começando, isso não tem problema, né? Então, sei lá, isso acontece muito, principalmente no início de divulgação, né? Que você está criando as peças de divulgação e imprime as peças de divulgação e aí tem a data, então tem a contratação da gráfica, que às vezes está lá numa etapa de pré-produção muito longa e você já tem que botar a divulgação na rua. Então, assim, é possível algumas coisas, não precisam ser não precisa terminar totalmente uma para começar a outra. Às vezes você tem que ir montando as coisas, tá? Então, isso não é um problema. A gente vai ter coisas do tipo assim, ó, por exemplo, aí aqui vai ficar verde. O que a Gabi está falando é que a gente vai ter coisas assim, ó. Aí aqui passou, vão ser 2 meses fazendo isso, mas aí tá vendo? No segundo mês eu já comecei também a comprar o produto, entendeu? E aí nessa compra de produto, ela também ultrapassa o terceiro mês, que é já minha fase de pós-produção. E aí minha pós-produção ela vai vir para cá. Mas eu posso também já começar a comprar produto no primeiro mês. Então isso daqui, ela vai ter uma tendência a seguir uma diagonal para lá, né? Porque você vai fazendo uma etapa cronológica, então entende-se que a pré-produção vai vir antes, a execução no meio e a pós-produção no final. Você vai enxergar naturalmente, se fizer com X ou com cor, você vai enxergar uma diagonal, né, descendo para a sua direita, porém essas cores elas podem se cruzar, porque vai começar, principalmente nessas fases, nessas questões de compra de material, divulgação, isso que permeia, né, que atravessa mais o seu projeto, ela vai acabar tendo um espaço maior disso tudo. Então, não fiquem com medo quanto a isso, pensem no que vocês realmente planejaram. Se atentem ao que vocês planejaram. Isso daqui, gente, eu estava preenchendo antes da aula, tá? Então, não deem atenção ao que está escrito muito em relação a isso aqui, não. Era só para mostrar para vocês o que cabe em cada coisa, porque isso daqui não está relacionado com a pós-produção. E nem isso daqui com a execução. Então, é só para deixar claro também. Era mais para exemplificar o que vem em cada coluna.
que seria uma carta de anuência? Tá vendo? Uma carta de anuência é uma declaração simples, feita, né, no computador mesmo, não necessariamente precisa registrar em cartório, reconhecer firma, nada disso, mas que ela vem com umas informações básicas. Ó, eu, Thiago Piquet, registrado no CPF sobre o número tal, residente à rua tal, declaro ser administrador ou diretor artístico do espaço de criação chamado tal, ou então ser diretor da companhia tal, ou então simplesmente dizer que sou profissional de produção, e atesto o conhecimento da inscrição, da inscrição do lugar, ou da minha inscrição, né, no projeto X, cujo proponente é a empresa tal, que é inscrita no CNPJ tal, com a sede no lugar tal, coloco a data e uma assinatura aqui embaixo. Então, isso daqui é um documento formal para você demonstrar que você está ciente de que seu nome está sendo inscrito em algum projeto por terceiros. Tá? É só para dar uma ciência do que você está... E o Rafael está perguntando. Rafael, todos que você colocar na ficha técnica, né? Naquela equipe envolvida do projeto. Existem algumas exigências, né, dependendo do edital, que seja só para a equipe artística, por exemplo, né? E existem outros editais que pedem de todos os envolvidos. Aqui em Niterói, por exemplo, no edital daqui de Niterói, ele pedia de todos os envolvidos. Então, todos os nomes que você colocasse na ficha técnica teria que vir acompanhado da carta de anuência. Assim como todos os lugares que você prometeu fazer o seu projeto, teria que ter uma carta de anuência. Só que eu, por experiência própria, já digo que isso é uma dificuldade enorme, ainda mais no período de inscrição que sua cabeça você está conseguindo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Pedir essas cartas de anuência, elas são uma coisa um tanto quanto complicada, as pessoas demoram para responder com assinatura, você tem que imprimir, tem que assinar, escanear, de novo, enfim. Então, eu sugiro que na hora de preencher a ficha técnica, né, a gente preencha realmente com as pessoas diretamente envolvidas, porque as pessoas indiretamente envolvidas, a gente vai acabar ficando com essa dificuldade de ter o acesso a elas, entendeu? Então, assim, quem está mais envolvido diretamente é mais fácil de você mandar um e-mail com essa carta de anuência, solicitar. Então, seria mais fácil você trabalhar com as pessoas diretamente. A instituição também, a mesma coisa. Tipo de instituição, teatro, espaço cultural, até mesmo se você falar que vai ser num espaço aberto, né? Você já ter uma carta de anuência da secretaria responsável pelo aquele espaço. Aqui em Niterói, não sei se você conhece o Campo de São Bento. Aqui em Niterói, o Campo de São Bento, ele é administrado, se eu não me engano, pela Secretaria de Parques e Jardins. Então, para você fazer um evento lá dentro, você tem que ter autorização dessa secretaria. Então, se eu faço um edital dizendo que eu vou apresentar um espetáculo dentro do Campo de São Bento, eu tenho que ter uma carta de anuência do Parques e Jardins. Entendeu? Principalmente se o meu evento ele for específico para aquele lugar, porque aí fica incoerente, entendeu? Dizer, eu faço um projeto específico para o Campo de São Bento e aí depois o Campo de São Bento não permite a execução. Aí como é que eu vou justificar que eu vou mudar todo o meu projeto? Então já é bom ter essa segurança de você ter a anuência do espaço, que você mostra o seu projeto para o espaço onde você vai e eles, beleza, se tiver o aporte financeiro, se vocês conseguirem o patrocínio, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los, aí você pede essa carta de anuência. Então, eu só queria mostrar mais ou menos, porque as pessoas às vezes se assustam o que seria essa carta de anuência, mas é uma informação básica, formal, mas nenhuma dificuldade nisso. A planilha orçamentária. Essa planilha orçamentária também é fictícia, tá? Eu elaborei ela aqui para poder mostrar para vocês. Ela não é de nenhum projeto que a gente tenha feito até agora. Novamente, cabeçalho padrão, umas instruções
né, que também vai vir, o que vem em cada coluna. Então, é tudo muito didático, né? Por mais que a gente tenha já conhecimento, é sempre bom dar uma revisada nessas dicas que a própria secretaria dá. Isso, Bianca. A anuência, a sinônimo de anuência é consentimento. Então, a pessoa está consentindo que ela sabe do que está, né, envolvida. E lembrando que não é um contrato, tá? Quando você dá anuência de um lugar, não significa que aí depois você vai cobrar o teatro. Ah, olha, vocês me deram uma anuência, então vocês têm que me dar a data. Não, ele te deu uma anuência, mas se de repente no futuro não puder acontecer, o teatro pode ter total liberdade para recusar o seu projeto. Então, também tenho ciência de que a carta de anuência ela não obriga nem o espaço, nem as pessoas a participarem do seu projeto. Ela é só uma anuência dizendo que você está utilizando o nome dela naquele projeto. Aí, tia Vivi está perguntando aqui, mas essa carta não garante a pauta do teatro, por exemplo? Não, é exatamente isso que eu estou falando, não garante. Ela não garante a pauta, ela dá uma anuência de que o seu projeto se enquadra naquele espaço, entendeu? Então, aqui em Niterói, por exemplo, se você fizer um projeto que tenha pirofagia, né, botar fogo, alguma coisa, eles não vão te dar uma anuência porque eles sabem que isso não pode acontecer aqui dentro. Então, eles não vão nem te dar essa anuência. Agora, se o seu projeto é só um espetáculo comum de dança, que não tenha nada que seja proibido dentro do espaço, ela te dá a carta de anuência, mas ela não te garante uma pauta. Por quê? O processo de seleção daquilo do Teatro Municipal ele é através de edital. Então, você, além disso tudo, você tem que passar no edital municipal para poder conseguir essa pauta. Então, é corrida de obstáculo. Eu ia colocar exatamente isso, né? A carta de anuência quer dizer que aquela instituição acha o seu projeto importante, interessante, relevante para ter dentro do espaço dela. Mas existem muitas questões no processo, né? Você enquadra na lei é um tempo, você conseguiu o patrocínio é outro tempo. Então, se ele já te fechasse a pauta, você teria que arcar com aquelas obrigações antes, inclusive, de ter o patrocínio. Então, o que a carta de anuência diz é, ok, eu quero o seu projeto, mas depois você normalmente vai lá, vai colocar a data, geralmente você tem que fazer uma reserva, né? Se você for alugar, vamos supor que não seja, o Thiago deu a ideia, o exemplo do Municipal de Niterói, que é um espaço público, mas você pode botar no seu projeto o aluguel do teatro X, e aí quando você for marcar a data, você tem que reservar essa data, e aí você já tem que fazer uma entrada, né? Um desembolso de recurso. Então, aí você tem o comprometimento da pauta, porque aí você vai poder fechar o contrato com aquela instituição. Mas o que ela está te dizendo é que quando você conseguir, ok, você volta para ela que ela quer o seu projeto. Ele é importante para aquela instituição, tá? Isso vale para anuência de pessoas também. Eu posso, né, chamar a Gabi para ser minha produtora e falar assim, Gabi, vou começar um projeto em julho, né, se tudo der certo, a gente vai começar, você me dá a sua carta de anuência? Ela, claro, Thiago, toma aí. Aí ela me passa. E aí depois o meu projeto não foi aprovado em julho, só foi aprovado em setembro. Eu vou voltar para ela, obviamente, e falar, Gabi, ó, só começou em setembro. Ela fala, pô, Thiago, setembro não dá, porque eu já estou pegada no carnaval, na produção do carnaval, não vou conseguir participar. Então, a carta de anuência para pessoas também não é uma obrigatoriedade de que ela vai participar do seu projeto. É só uma ciência, né, um consentimento de que, se tudo der certo e a gente conseguir no futuro, bora que a gente está junto. Tá? Então, isso tem que ficar claro para os dois lados. Isso é importante também, por exemplo, se você teve um projeto aprovado com uma determinada ficha técnica, e essa ficha técnica vai mudar, você precisa pedir autorização. Porque senão a gente pegava a carta de anuência de qualquer pessoa e depois mudava. E não é essa a questão, né? Então, você pega a carta de anuência, se essa pessoa tiver um problema de agenda, ou de saúde, outro trabalho, enfim, muitas questões, né, podem acontecer. Você chega para a secretaria, olha, infelizmente, por esse motivo, essa pessoa não vai poder participar, estou pedindo autorização para
substituir pelo profissional tal, 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 que é do mesmo gabarito, e aí manda a carta de anuência dessa próxima pessoa. E a secretaria entende que problemas acontecem durante o processo, mas ela precisa ser comunicada. Por quê? Porque ela aprovou o projeto X daquela maneira. Então, ela precisa ter certeza que esse projeto não vai ser feito de outra maneira, que não vai mudar o objeto, aquilo que você prometeu, e principalmente que ele não vai ficar com uma qualidade de que não é a que você proporcionou, a que você idealizou e a que a secretaria aprovou. Então, por isso tem essas questões. Pode fazer essa comunicação com o teatro, mas aí você tem que tomar cuidado para manter. Você não pode colocar um projeto com teatro, sei lá, com 2.000 lugares, depois falar, olha, consegui um projeto com 100, mas manter o mesmo valor de recurso de que você pagaria para um teatro de 2.000, dizendo que vai pagar um teatro de 100, entende? Tem que ter essa sabedoria, assim, né? Essa coerência no seu projeto. Então, você pode mudar teatro? Pode, porque de repente você tem que executar e a pessoa, aquela instituição que você tinha escolhido não tem mais a data, foi locada, sei lá, por 2, 3 meses por um grande musical e você ficou sem o teatro. Então, você vai ter que correr atrás de um praticamente do mesmo porte para o seu evento, né? Ou fazer toda uma readequação orçamentária para explicar o porquê você precisa ou de um valor maior ou de um valor menor. Né? Mas aí muda tudo, você tem que ter a noção de que você muda tudo. Se você mudou de teatro e foi um teatro muito menor, muda todo o seu plano de distribuição, muda tudo. Então, o ideal é que você corra demais para teatro que tenha exatamente aquela mesma quantidade de lugares e ingressos, praticamente do que você prometeu. Porque senão você está fazendo um outro projeto, entende? Então, a secretaria provavelmente, eu não posso falar pela secretaria, né, mas pela experiência que a gente já teve, ela só vai aprovar se você comprovar que nada no objeto vai ser modificado. E se for modificado, você não vai conseguir essa aprovação. Faz muita diferença, nossa senhora. Imagina, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem 2.000 lugares, o de Niterói que tem 400, já olha, nem se compara. Vai ser uma diferença absurda. Mas seguindo aqui então, né? Aqui vai vir todas as instruções do preenchimento, o que é cada coisa, o que é pessoal, logística, tá. E aqui é aquilo que eu tinha mostrado, né, no PDF anterior, só que aqui vocês vão ver o que eu estou fazendo, o que eu estava falando. Porque aí aqui, olha só, coisas que eu adoro, por exemplo. Eu adoro quando esse daqui está fora de ordem e a gente só simplesmente pega aqui e desce aqui que ele mesmo preenche. 1, 2, 3, 1.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Adoro esse tipo de organização. Ou então, para ao invés de ficar preenchendo 1, né, se aqui tivesse tudo vazio, eu não sei se vocês têm experiência com a planilha, mas enfim, só coisas, dicas básicas. Ah, vai ser 1 para todo mundo. Arrasta por aqui, ó, 1 para todo mundo. Aqui no final, o cálculo já está pronto. Então, assim, é essa planilha vezes esse espaço vezes esses. Ele já me dá ali. Aí, se eu quero repetir isso para todo mundo, eu só desço aqui, ó, que a configuração vai estar igual para todo mundo. E no final aqui é o somatório de todos esses gastos. Então, tranquilo. Aquelas nomenclaturas que a gente estava usando. No meu projeto total, ele vai me dividir em blocos. Tá? Esse bloco ele é o padrão já da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, né? Essa aqui do Rio. Ele já te dá nesse formato. Se você quiser colorir, fica à vontade. Não sei se a Secretaria gosta do coloridinho, mas enfim. Esse é o formato padrão, preto e branco. Aqui a gente vai colocar os itens, né, de pessoal. Aquilo que eu tinha chamado de item, ele chama aqui, grupo de despesas. Então, de pessoal, quem são as pessoas que vão trabalhar no seu projeto? Né? Eu botei só 5 aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou ter um diretor artístico, um coordenador de projeto, a produção executiva, um diretor de comunicação, uma assessoria. Posso botar aqui coreógrafo, bailarino, cenógrafo, figurinista, enfim, todas as pessoas envolvidas no meu projeto. Quantidade desse item. Quantidade vai ser um diretor artístico, eu posso botar assessoria ou assistente, aí eu posso botar 3, 4, entendeu? Mas relacionados a essa primeira coluna.
qual é a unidade, ou seja, qual é a forma que eu vou pagar essas pessoas? Eu posso pagar ela numa verba única. Então, o diretor artístico, por exemplo, eu posso pagar numa verba única. Eu vou dar essa verba para ele. Só que aí eu vou ter a quantidade de verbas que eu vou dar para ele. Então, eu posso dar 3 verbas, eu posso dar cachê, eu posso dar mês, eu posso dar serviço, eu posso dar diária. Então, quais são as unidades que você vai trabalhar? Isso a gente já falou detalhadamente na aula passada, se não me engano, na aula que a gente falou sobre orçamento, a gente discutiu bastante sobre essa questão do formato de pagamento para poder facilitar a prestação de contas. Só para dar uma dica também, geralmente, quando está relacionado a pessoas, nesse caso de diretor artístico, a gente geralmente coloca cachê ou mês, né? A verba a gente coloca mais quando a gente está falando, por exemplo, ali, aluguel de equipamento, que está som, luz e projeção. Aí é uma verba, porque eu vou juntar várias notas de fornecedores diferentes. Então, eu faço uma verba única, tá? Que foi aquilo que a gente conversou da outra aula. Então, pessoas, normalmente a gente paga ou por diária ou por cachê. Não é errado, mas é mais usual, né? Diária, cachê, serviço, né? Prestador de serviço também, mês ou dia, porque, por exemplo, carregadores, geralmente você paga por dia, né? Então, de acordo com a função, você coloca a unidade ali, tá? Isso ajuda muito para você realmente também negociar com a pessoa, né? Porque às vezes, principalmente nessa parte daqui, nessa planilha, que ela não vai vir dividido em etapa, eu coloquei aqui, por exemplo, essa coordenação de projeto. O coordenador de projeto ele vai estar em 3 etapas, porque ele vai estar na pré-produção, na produção e na pós-produção. Então, me facilita o entendimento de colocar esse profissional na etapa do projeto, entendeu? E não nos meses que ele vai trabalhar, porque eu sei que esse profissional, por exemplo, ele vai estar em todas as etapas. O diretor artístico, por exemplo, não necessariamente vai estar em todas as etapas. A pós-produção, por exemplo, ele nem quer saber. Então, ele não vai estar em todas as etapas. Então, eu posso pagar para ele por cachê, eu posso pagar pelo serviço, eu posso pagar por mês, entendeu? Então, isso tudo vai depender, como o Gabi falou agora, de quem é que está listado aqui, ou quem ou o que está listado aqui, para saber a forma de unidade que a gente vai pagar, tá? Então, a quantidade está relacionada diretamente ao item, a unidade é a forma de pagamento, a quantidade de unidade é a quantidade de pagamentos que eu vou fazer daquele formato, e o valor unitário. E aí, aqui no final, vai ter o total dessa linha. Então, vão ser um profissional recebendo 3 cachês de R$8.000, no total do projeto ele vai receber R$24.000. E aí, esse valor aqui no cantinho, ó, eu vou discriminar de onde ele vai sair. Se esse valor vai sair pela lei de incentivo, ou se esse valor vai sair da bilheteria. E aí, aqui vai vir aquela descrição. Lembra que eu mandei, que eu pedi para vocês guardarem a informação da receita líquida, da distribuição? Aqui eu vou dizer se eu vou gastar de recursos próprios do proponente ou se aquela verba da receita líquida vai vir. Então, aqui eu vou listar quais são os valores que vão ser pedidos por aqui ou por onde eu vou usar aquilo lá. Esse é igual a esse. Então, toda essa parte de pessoal, ela vai ser pedida pela lei. Aí eu posso falar que, por exemplo, esse valor, eu não me lembro quanto era 1.000 e pouquinho, né? Mas eu posso falar que parte daquele valor, né, eu acho que era 1.300, vamos só tentar arredondar. Aquele valor eu vou usar no aluguel de espaços culturais. Então, o valor da minha receita bruta, eu já comprovo que ele vai ser utilizado aqui. Então, daqui vai ser igual a esse valor total daqui, menos esse valor daqui. Então, eu vou dizer que no meu orçamento, no aluguel de espaços culturais, eu vou utilizar uma parcela da lei e a outra parcela da venda de ingressos, da bilheteria.
entendeu? E assim eu vou até o final. Pessoal, estrutura, a logística com transporte, alimentação, o gastos de combustível. E aí volto a falar, está em dúvida no que colocar em cada bloco? Recorre à resolução 89, que vai ter lá certinho o que pode ser gasto, de que maneira que vai ser gasto. Divulgação, todo tipo de divulgação que eu vou fazer. Aqui eu já gosto de fazer assim, para poder me facilitar na hora de entender o orçamento. Mas lembra que lá na planilha de divulgação, na planilha de comunicação, eu já dava a especificidade do produto? Então, assim, se é um banner em lona vinílica com essa dimensão, se for um cartaz em papel couché A3 com cores, isso já vai estar na minha planilha de comunicação. Preciso repetir aqui? Fique à vontade, não necessariamente, mas pode, até mesmo para facilitar, porque às vezes você tem banner de tamanhos diferentes. Então você sabe que o valor do banner é um, o valor do outro banner é outro. Cartaz em A3 é diferente do preço de cartaz em A4. Então, aqui me facilita, na hora que eu escrevo, de saber o preço dos valores das coisas que eu estou dando. Mas se for um único banner, não precisa colocar as especificações, ou fica também como justificativa para a pessoa saber se esse valor que você está solicitando ele é coerente com o valor cobrado no mercado para essas dimensões de banner, tá? Essa dica que o Thiago está dando também é muito legal na parte de logística, por exemplo, passagem aérea. Se eu estou saindo do Rio para São Paulo, é um valor. Se estou saindo do Rio para São Luís, é outro valor. Então, eu não somo todos os valores e coloco lá passagem aérea. Eu separo para onde eu estou indo, o valor, a quantidade de pessoas, tudo isso, tá? A gente normalmente coloca assim, a gente coloca passagens aéreas e entre parênteses, no trajeto. Aí eu vou botar no trajeto Rio, São Paulo, Rio. Então isso vai ser um valor. Aí se eu for para outro lugar, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, eu boto Rio, BH, Rio. Para São Luís do Maranhão, Rio, São Luís, Rio. Então são valores específicos, valores diferentes em cada linhazinha dessa daqui. Porque na hora da prestação de conta, gente, o que a gente vai ter que apresentar é cada linha dessa, que a gente chama de rubrica. Cada rubrica dessa eu tenho que comprovar, eu tenho que pegar uma nota no valor, eu tenho que, na verdade, aqui, ó, diretor artístico, são 3 cachês, eu tenho que ter 3 notas do diretor artístico recebendo R$8.000. Eu tenho coordenação de projeto, são 3 etapas, eu tenho que ter 3 notas do coordenador de projeto no valor de 18.000, de 6.000 cada uma, totalizando 18.000. Se eu venho para cá, unidade do papel, eu tenho que ter uma nota da gráfica demonstrando que eu fiz 500 unidades e que o valor de cada unidade era R$4,50. Ah, Thiago, você conseguiu mais barato ou conseguiu mais caro. Eu vou precisar informar a secretaria que eu tive que fazer uma readequação e o valor que sobrou ou que faltou, eu remanejei de outro ponto. Entendeu? Mas isso daqui que eu falo que é importante a gente saber. Quando eu coloquei cartaz, 3 cartazes. Por que 3 cartazes? 3 cartazes. Porque eu vou fazer um cartaz para Niterói quando eu fizer o espetáculo em Niterói, com o Teatro Municipal de Niterói. O segundo cartaz, se eu fizer no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. E o terceiro cartaz, se eu fizer essa temporada no Teatro na Tijuca. Então, eu posso colocar aqui a quantidade de cartazes diferentes que eu vou fazer. Se eu tenho um único cartaz, eu coloco um só e 50 unidades dele. Se eu tenho 3 cartazes, ou seja, significa que eu vou fazer 50 cartazes para Niterói, 50 cartazes para Centro Coreográfico, 50 cartazes para o Teatro Zemlinski na Tijuca, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que aqui, no caso, estão 3 cartazes, 50 de cada cartaz com esse valor.
Banner é a mesma coisa. Se eu pensei em 3 lugares diferentes, eu vou fazer um banner para cada teatro. Então, as informações no banner vão ser diferentes. Posso usar o mesmo banner? Se você não tiver informações específicas, pode. Né? Mas se no banner tiver o nome do teatro, por exemplo, você vai ter que trocar o nome, então você vai ter que fazer 3 banners diferentes. Fica claro isso? E, gente, outra dica também importante, eu sei que o curso não é de prestação de contas, mas enfim, acaba que é a gente que organiza muitas vezes, né? Em relação à passagem aérea. Não adianta só entregar o recibo, né? A gente tem que entregar o cartãozinho de embarque de cada um. Então, a gente faz uma coisa muito legal lá. Quem não entregar o cartão de embarque, e aí a gente faz uma lista e eles assinam, paga a sua passagem. É Porque senão é simples uma assim. loucura, é simples assim e dá super certo. Porque o que acontece? Se eu não comprovar que aquela. E assim, a lei ela é muito correta nesse sentido, na minha opinião, porque eu estou dizendo que vão aqueles bailarinos, não tem por que ir a minha avó, não tem por que ir a minha mãe. Então, eu coloco exatamente a passagem para O a nome ficha das pessoas. técnica, que com o nome das pessoas, e eu estou comprovando que eu só comprei a passagem para quem está na ficha técnica daquele projeto, entende? Ah, mas e se troca um bailarino? É sempre um problema, porque o bailarino sempre machuca, a gente compra com antecedência. Então, o que a gente faz é colocar o nome de todos os bailarinos da companhia. Porque se eu precisar trocar, ela vai ver lá, tem 15 Passagens. passagens, mas tem 30 bailarinos. Sim, só viajaram 15, porque o orçamento nunca dá, mas se eu precisar remanejar, o nome já está lá na ficha técnica, entendem? Então, assim, são questões muito importantes. E eu sou a paranoica do papel, assim, eu pego tudo. Então, todas as notinhas. Alimentação, gente, é uma loucura. Você tem que somar todas as notinhas. Então, peguem as notinhas, já colhem no A4, sabe? É muito importante mesmo. Porque E aí vale. vocês entendem. Ah, desculpa. Porque é o nosso nome que está em jogo, né? Se a gente não conseguir a aprovação da prestação de contas, a gente fica sem poder concorrer a isso, sei lá, 2 anos, se eu não me engano, ou paga multa, enfim, a gente tem qualquer centavo que eu não consiga comprovar aqui, eu tenho que tirar do meu bolso e colocar para poder fechar a conta. Então, assim, é muito arriscado. Eu não quero sofrer com isso, então eu prefiro fazer ali, ó, tem mais trabalho nessa hora do que depois. E aí eu volto naquela dica de por que é importante ser uma pessoa que está no contexto todo do projeto e não o diretor artístico, muitas vezes, porque o diretor artístico está com a cabeça criando e não vai ficar colando notinha no papel A4, que não doido para a notinha não sumir, tirando xerox, entende? Então, por isso que é importante a gente ter uma equipe de confiança que trabalhe junto, né? Isso é fundamental. Exatamente. Então, pessoal, aí aqui é isso. A gente vai preenchendo até o final. Nessa parte daqui, de despesas administrativas, lembrar de olhar a resolução de novo para saber se esses itens daqui são condizentes com esse bloco administrativo. Os impostos que a gente vinha falando, né? Você vai ter DARF, vai ter GPS, vai ter DANS, vai ter ECAD, vai ter as licenças, seguros e tudo mais. No final, você vai ter o seu total do seu projeto. Se você viesse preenchendo, né, é que eu não vim preenchendo, se eu viesse preenchendo todos os itens ponto a ponto aqui, ia me dar um total do projeto, o quanto que eu estou investindo, o quanto que eu estou solicitando para a lei de incentivo e o quanto que eu vou usar da bilheteria ou de recursos próprios. Porque logo aqui embaixo, ó, ele vai me pedir essa divisão. Então, aqui embaixo, como eu já fiz tudo certinho aqui em cima, eu só vou copiar aqui para baixo. Então, quanto eu estou solicitando pela lei de incentivo, quanto vem de outras leis de incentivo, quanto que vai ser de recurso do proponente, né, recursos próprios, quanto que vai ser aquele valor da bilheteria, aquele valor líquido lá, a receita líquida da minha distribuição, e se tiver outras formas, eu coloco aqui embaixo também. Então, todo esse trabalho que a gente teve até agora, a gente consegue concluir tudo, está tudo muito bem pensado, tudo bem elaborado, a planilha toda bem desenhada, tudo distribuído, é só colocar na lei e rezar
para que tudo dê certo, que tudo ande, e acompanhar o processo para, se tiver alguma diligência, vocês responderem dentro dos prazos. Acho que está bem, assim, quando a gente vai fazer a inscrição, eu não sei se é uma coisa que acho que vale, né? Quando eles pedem para a gente anexar, isso antes desse passo, né? Quando a gente está fazendo o cadastro, o CNPJ, gente, retirem o CNPJ naquele dia, porque às vezes a gente tem um CNPJ antigo numa pasta e aí não vai valer, porque tem que mostrar que a sua situação como empresa está ativa naquela data da inscrição. Então, se você manda um CNPJ que você já tirou de 3, 6 meses atrás, eles não vão aceitar e você vai ser diligenciado porque você precisa estar dentro daquele prazo com a sua situação, com a sua empresa ativa. Então, essas questões de validação de certidões, tem que ficar muito atento, né, a hora que você for anexar, tá? Certidões com prazo muito curtos, FGTS, é uma certidão que tem um prazo muito curto. Não coloquem lá nos últimos dias, né? Tirem uma nova e coloquem a partir dali. São certidões que a gente tira, não tem custo, a gente tira na internet, então vale colocar o PDF mais atualizado possível, tá? Então, meninos e meninas, no mais é isso. Eu queria ter deixado essa aula de hoje para mostrar as planilhas, como que faz o preenchimento de cada uma, né? Porque aí a gente veio nessas 5 aulas destrinchando todos os itens e passos e tudo que a gente poderia dar de dicas aqui, de coisas que a gente já passou, tanto na lei federal, na lei estadual, em editais privados. A gente fez um compilado aí de várias dicas para vocês, não só da elaboração quanto da execução. Eu acho que ficou bastante rico de dicas, até mesmo de mostrar que a execução está diretamente ligada com a elaboração. E deixa aí aberto se alguém quiser fazer algum pronunciamento final, tiver mais alguma dúvida. Então, Tiago e Gabi, eu tenho que falar, né? Não tem jeito, né? Eu acho que a cada dia que passa, vocês passam uma segurança tão enorme para a gente, com esse curso, sabe? E transforma, faz uma diferença tão grande, né, no nosso dia a dia como artistas, que, assim, a gente só tem que agradecer e parabenizar vocês pelo jeito simples, humilde e eficaz de ensinar. Então, parabéns a vocês dois e que vocês criem mais e mais cursos e eu estarei sempre junto com vocês. E fico muito feliz também de ver tanta gente novinha, né, aqui querendo aprender, querendo fazer a arte. E isso eu acho que para nós artistas é muito importante. Então, parabéns a vocês que estão aqui também querendo aprender e querendo caminhar cada vez mais. Um beijo, eu amo vocês. Obrigado, Elisete. Eu tô vendo o pessoal aqui também, Rafael. Gente, deixa eu só falar que eu também adorei a oficina. Vocês dois são muito, muito bons. Mudou minha vida. Eu sou exagerada, mas é importante esses detalhes que a gente só aprende na prática e vocês estão ajudando bastante, assim, uma futura produtora. E eu queria agradecer muito, né, mais uma vez, a sempre participação da minha parceira de todos os tempos, a Gabi. Obrigado por aceitar mais esse convite, esse desafio de estar aqui comigo. A todos vocês que participaram também daqui do curso. Rafael disse aqui no chat que foi muito legal, tudo ótimo. Viviane dando parabéns, dizendo que foi bem bacana. A Bianca falando que foi uma maravilha, uma dupla perfeita. Rafael volta e fala de novo, sem dúvidas, várias dicas ótimas. Eu só acho que não aparece na gravação, né, o chat, então fica registrado essa finalização aqui. Eu queria agradecer, estou super honrada. Camila, espero que em breve a gente se esbarre em muitas produções, vai ser um máximo. Elisete qualquer dia vai estar dando aula com a gente, porque ela arrasa, assim, nossa, é um orgulho pra gente, né? Ver o quanto ela cresceu, hoje em dia ela já escreve os projetos dela sozinha, já ganha tudo. Toda vez que ela liga e fala, ai, ganhei um edital, a gente até chora. Eu fico emocionada, feliz. Então, assim, Vivi, foi muito bom ter você aqui também com a gente.
né? Vivi que foi bailarina ainda, né? Vivi, não sei como é que tá aí, mas enfim, a gente se conheceu dançando e tá aí agora trilhando novos caminhos. Então, um beijo, Bianca, Jaque. Obrigada pela presença, obrigada por tudo. Um grande beijo, bom final de semana para vocês e até em breve.